Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Então, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa casa. Obrigado por terem vindo aos nossos estudos. Hoje, nós daremos continuidade ao estudo de ontem. Então, o tema é sobre Deus. Deus e o infinito. Então, o Paulo Nagai fez a primeira parte. Hoje, o Omar vai fazer a segunda parte dos estudos. E vocês podem e devem participar. Hoje haverá mais participação. Com as perguntas, com as colocações de vocês, a gente vai desenvolvendo o tema. Então, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. A Dilane vai ler o Evangelho, que é o mesmo de ontem, fazer a nossa prece em seguida, vou pedir ao Omar para fazer, e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei. É o capítulo 1, não vim destruir a lei. O item 1. A lei ou os profetas. Eu não vim, portanto, eu não vim destruí-los, mas cumpri-los. Portanto, eu vos digo, em verdade, que o céu e a terra não passarão sem que se cumpra perfeitamente tudo o que está na lei, até o último iota. O último ponto. Mateus 5, 17 e 18. Eu estou sem óculos. Há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou a disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável e a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Modifica-se com o passar do tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Eu sou o Senhor Deus, os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma. De tudo o que está em cima no céu e embaixo sobre a terra, nem de tudo o que está nas águas sob a terra. Vós não os adorareis, nem lhes prestareis cultos soberanos. Esse é o mandamento número 1. Número 2. Não tomareis em vosso nome do Senhor em vão. Número 3. Lembrar-vos de santificar o dia de sábado. Número 4. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. 5. Não matareis. 6. Não cometereis adultério. 7. Não roubareis. 8. Não dareis falso testemunho contra vosso próximo. 9. Não desejareis a mulher do vosso próximo. 10. Não cobiçareis a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, ou qualquer outra coisa que lhe pertença.
Pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos guias e benfeitores da casa, ao altivo, Herman, Baltazar, Antônio de Aquino. Pedir a dona Cidinha, a dona Neuza, a dona Ludinha, Elvira, Meimei, Antônio de Aquino. Pedir a todos os espíritos que estão sempre conosco, que eles nos ajudem. Nós precisamos da ajuda deles, de vocês. Estejam conosco, nos envolvendo com o seu amor, com a sua boa vontade, sua paciência, sua misericórdia, enfim. Que esse amor possa inspirar o trabalho de hoje e que possa sempre estarmos agradecidos a Jesus e a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de trabalho. E, em nome deles, pedir pelo início do estudo dessa manhã. Que assim seja, graças a Deus. Em nome da direção espiritual da nossa casa, do nosso altivo, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo do amor de Deus, nosso Pai, e de Jesus de Nazaré, que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje, aqui no SEAP, a nossa casa de amor. Que assim seja. Muito bem. As evangelizadoras com as crianças, por gentileza, pode ir para as salas. O Omar pode ir para o seu lugar. Posição. Vou botar as cadeiras aqui para a gente. Vamos voltar aqui as flores. Voltar as flores aqui para o lugar. Então o Omar vai dar por início aí os estudos da manhã de hoje. Agora vai. Ligou? Então, repetindo. Gravando. Hoje eu conheci. Bom dia a todos. Bom ver a sala um pouco mais pessoas, né? Hoje é um dia de atividade normal na casa. Então, o encontro vai ser realizado num clima que já tem a vibração mesmo da segunda-feira. Bom dia aos companheiros também que assistem pela internet, pelas diversas redes. Como foi falado aqui no início, nós estamos tratando do encontro sobre o Livro dos Espíritos. Popularmente, alguns tratam como o encontro do Carnaval, mas não é, do Livro dos Espíritos, realizado no feriado do Carnaval. São 3 dias. Ontem, vou apontar aqui, não sei se estiver na internet vai ver, ontem foi feito, o tema geral, como o Newton falou, Deus e o Infinito. 3 questõezinhas só, do Livro dos Espíritos, 1, 2 e 3. Mas tem muito assunto, né? Até o altivo, quando deu orientação, falou que dava para escrever um livro, né? Só com essas 3 questões. E realmente não tem um só, não, tem mais de um aí. Ontem o Paulo fez o primeiro momento, que foi trabalhada a grandiosidade de Deus, né? Bem o conceito de Deus e o infinito, né? Será, como é que é o tamanho desse Deus? Como é que é o tamanho do infinito? Nós passamos aqui amanhã
falando sobre dimensões, né? Poxa, quantidade de grãos de areia, quantidade, o universo está sempre em expansão, quantidade de estrelas, só para dar uma noção de que a gente está bem longe de ter essa ideia, porque nos faltam sentidos. Mas também perceber nessa grandiosidade que tudo se encadeia o tamanho do amor de Deus para conosco. E ontem também foi trabalhado quase que dando início a alguns conceitos assim do que é abordado no dia seguinte, dessa necessidade da ideia de Deus, que é o tema propriamente de hoje. Hoje nós vamos entrar, né? Aqui é o tema geral, como eu tinha falado, né? 3 perguntazinhas, que é Deus, que se deve entender por infinito, e se a gente pode dizer que Deus é o infinito, que isso é tudo incompleto. E no dia de hoje, nós vamos ver a ideia de Deus através dos tempos. Por quê? Bom, que a gente até hoje não tem certeza, não tem ideia da importância, do tamanho, da completude de Deus, mas a gente sabe que desde de muito tempo atrás essa ideia fica na nossa cabeça. Que foi o que nós falamos aqui na leitura do Evangelho. Moisés, lei de Deus, tudo isso está lá no passado, nós já fizemos a apresentação aqui. Tem um caráter divino, a revelação de Moisés lá atrás. Moisés, gente, só para ter uma noção, 1500, alguns escritores falam que é 1398, mas enfim, 1500, 1400 anos antes de Cristo, já teve uma lei de Deus. Mas a ideia vem de muito antes. É que não tinha acesso à escrita, não se acha registro. Registros mais antigos aí vai ter nas cavernas, lá com um registrozinho de figuras, mas escrito, primeiro registro com Moisés, lá nos 10 Mandamentos e nas obras que ele mesmo escreve. Mas a revelação tem um caráter divino, por isso Kardec coloca a partir de Moisés. No Livro dos Espíritos e na Gênesis também, tá claro, ali nas obras de Leon Denis também, está claro que a ideia de Deus existiu desde sempre. Mas o Kardec, no Evangelho, ele começa de Moisés, que tem um caráter divino. E aí essas ideias, por que elas desde sempre estão na nossa cabeça? Olha, quem é que hoje fez uma prece de manhã antes de vir para cá? Muito bem, quase 25%. 1/4 de nós, sabendo da ideia de Deus desde sempre, rezou. Cada 4, somente um rezou. A gente está precisando voltar para essas ideias aqui que estão na nossa cabeça sempre. Todos nós, o tempo todo, estamos nos perguntando se Deus existe. Se Deus existe, o que é? O que é Deus? Essas perguntas nós vamos explorar para ver se no final, ao longo do tempo, isso se explica. Qual a origem dessa ideia? Por que essa necessidade de buscar Deus? Poderia viver sem buscar Deus, não poderia? Eu vou fazer perguntas para vocês, prestem atenção, os jovens estão aí, fiquem atentos. Eu vou perguntar, quem não souber, não ganha bombom e perde ponto. Deus existe, Maria Paula? Existe, com certeza, né? E você, que é Laísa, Deus existe? Tem certeza? Então por que tu não rezou hoje? Né? Mas é assim mesmo, através dos tempos a gente vai vendo que a ideia de Deus vai sendo trazida várias vezes e a gente vai saindo de lado. Eu costumo contar o exemplo para os jovens, e já contei em aula também. Eu me lembro claramente quando eu era mais jovem, eu sempre rezei muito para fazer as provas, nos concursos. Tinha a prova que eu já sabia melhorzinho, eu tinha alguma facilidade, eu me lembro direitinho, eu rezava, não, Deus não precisa me ajudar muito não, porque essa aqui eu sei. Olha só, mas há muito tempo, né? Então, essa ideia tem que estar na nossa cabeça o tempo todo, porque desde sempre ela existe, é necessária para nós. Vamos ver só, lá no final a gente vai ver se isso vai ser respondido. Moisés, quem estava aqui ontem teve o privilégio de ver a apresentação de um vídeo sobre o cientista, o criador, lá, o coordenador do Robert Jastrow.
coordenador do observatório lá da NASA, enfim, que é um pesquisador, cientista, um agnóstico, como ele mesmo diz, né? Agnóstico não é ateu. Agnóstico, como foi dado o exemplo do Nagai ontem, o agnóstico, eu vou ali, Newton, tem alguém ali, o Newton está aqui na frente, tem alguém ali, alguém está te chamando ali no banheiro. Nesse meio tempo, o Newton foi lá, a pessoa foi embora, o Newton fala que eu sou mentiroso. Entendeu? O agnóstico, ele só confirma se vê. Então, não é que ele nega Deus. Ele não viu. Ele sabe que tem uma coordenação, mas ele vai tentando provar com as leis que existem. E aí ele relata a descoberta que vem no vídeo de ontem. Estou fazendo essa introdução toda para a gente ver como é importante a ideia trazida lá em Moisés, 1.500 anos atrás. 1.500 não, né? 1.500 antes de Cristo, 1.500 mais 2021. Né? 1.500 mais 2021, 3.522, né? Que nós estamos em 22, isso aí, muito bem, Marquinhos. Aí, o Robert Jastrow vai falando, e tem um teólogo falando também lá. O teólogo fala, no princípio Deus criou o céu e a terra, Deus é criador. Aí o astrônomo vai falar que com o envio na verdade, não o envio do telescópio, o Edwin Hubble, que é o do telescópio, ficava observando lá 5 anos, depois 7 anos estudando as imagens, 12 anos estudando, e aí ele chegou à conclusão que o universo, como ele olhava as fotos, estava cada vez ficando maior. Então, se uma coisa hoje é pequena, amanhã maior, depois de amanhã maior, significa que anteontem, nos dias anteriores, era menor, até o ponto em que ela tem um início. Se tem um início, tem um Criador. Então, ele ficou, o cientista, tem trechos no vídeo de ontem que ele fala assim, eu como agnóstico fico no impasse. Eu como cientista reconheço que tem um começo. Mas como agnóstico, cadê o Criador? Se tem um começo, tem um Criador. E aí ele fala, tem uma passagem muito pequenininha, que esse vídeo eu vi umas 30 vezes, acho que tem uma hora que ele fala assim, eu só vou conhecer depois que eu morrer. Só que nós no Espiritismo temos o privilégio de saber que a gente não morre. Então a gente pode ouvir 2 espíritos essa certeza. Agora no final do vídeo termina lá os astrônomos, ele falando, os astrônomos, ele publica um livro, em 2008, 2009 ele publica um livro, Deus e os Astrônomos. Aí no final ele fala que os astrônomos, cada vez mais pesquisando para dizer que Deus não existe, vão acabar provando. Vão chegar lá no final, vão subir um monte, com a sensação de quem sobe um monte, pesquisando, 30, 40 anos pesquisando, chegam lá no topo do monte, aí encontram lá com os teólogos, que já estão lá há séculos dizendo, Gênesis 1, capítulo 1, item 1. No princípio Deus criou o céu e a terra. Gênesis é o primeiro livro lá de Moisés. Capítulo 1, item 1. Começa assim. Coincidência, né? Desde Moisés. E tem também Paulo apóstolo falando, Paulo apóstolo já é 50 anos aí depois de Cristo. Mas uma outra ideia, né? Paulo, depois de Cristo, reafirmando lá atrás. Porquanto que Deus, estou lendo aqui na tela, quem estiver na internet, eu não sei se enxerga, eu vou ler rapidinho. Carta de Paulo aos Romanos, porquanto Deus, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, quanto tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Então, a ideia de Deus lá, desde Moisés, como Criador de tudo, ela se manifesta até hoje. Então, por que a gente não rezou de manhã? Quem não rezou? Você rezou, Fernanda? Não, né? Tu rezou para dormir, Fernanda? Não? Deus existe? Existe? Tem certeza? Então vamos lá. Está nos livros. E uma... Oi? Perdão. Então, lá no iniciozinho, Moisés já fala, Newton, Adilane.
quando ele vai conversar com Deus, é claro que isso tem todo um conteúdo alegórico, mas pode não ter acontecido exatamente assim, mas como é que ele escreveria isso tudo? E a definição é precisa: Deus é, eu sou. Né? Isso aqui, essa passagem está no livro do Êxodo, quando ele vai falar lá vai falar com Deus, né? Então disse Moisés a Deus, vou botar um videozinho, deixa eu botar aqui, peraí, vou botar um videozinho para ver, é um videozinho lúdico, das novelas, etc., para a gente ver, naquele tempo, a aridez do solo, lembrando, né? Moisés veio encaminhar o povo pelo deserto, 40 anos, só para reafirmar o conceito da unicidade de Deus. E aí, nós aqui em 2021, de vez em quando, a gente ainda quer procurar uma ideia diferente. Não vamos rezar, não. Quantas vezes aqui, Newton, a gente vai fazer o trabalho para começar o trabalho, e a gente não faz a prece para começar? O que a gente está pensando quando não faz a prece para começar? Que Deus não coordena tudo. Deus coordena tudo. Se fosse para a gente aceitar a ideia de Deus, se a gente tivesse aceitado mesmo, fala. Qual a importância da prece antes de vocês esse trabalho que vocês fazem no centro? Qual a importância da prece? Você me responde. Antes de todos esses Você já trabalhou com evangelização, você já viu qual a diferença da prece, antes e depois da prece? Para o trabalho ter uma proteção dos espíritos, dos bons. Mas tem uma outra coisa aí. Tem. Você reconhecer a tua humildade. Tu está trabalhando em nome de Jesus, em nome de Deus. Os espíritos vão ajudar, mas eles também estão te ajudando, porque estão respondendo a Deus. A gente sabe que os espíritos influenciam em nossas vidas muito mais do que imaginamos. A gente sabe disso. Então, é uma relação. O espiritismo estuda essa relação do mundo incorpóreo com o mundo corporal. Se eu não faço prece, se eu não peço ajuda, eu estou me colocando à disposição de qualquer um. Então, numa casa espírita, que a gente conhece a importância de Jesus como guia e modelo da humanidade, como nosso guia e modelo, eu tenho que me reportar a ele. O trabalho é dele. Ele é o responsável por nós aqui na Terra. Então, tem que começar com uma prece. E acima de Jesus está Deus. Nada na vida nós deveríamos fazer sem reportarmos o nosso pensamento ao Criador. Nada. Principalmente numa casa espírita. Principalmente. Se nós terminarmos o encontro amanhã, sair só com essa certeza, já vai estar muito bom. Porque reconhecer e entender Deus vai demorar mais. A gente vai ter uma noção, ter uma ideia, quanto mais for avançando. Vamos começar a aprender e reconhecer Deus na natureza, pelas obras. E vamos sair daqui entendendo que Deus não é a natureza. Então, quando eu for caminhar na praia, eu tenho que sorver, eu não tenho que andar na praia olhando, na praia ou na rua, olhando, jogaram um lixo aqui, poxa, o homem não presta. Não, eu tenho que andar ali na praia, andar na natureza, percebendo Deus. Poxa, esse vento está com mais gotinhas. O Espírito, quando ele... Eu não faço não, tá, gente? Estou contando só do que a gente lê, do que a gente estuda por enquanto. Não é a realidade? A Dilane está... A Dilane está colocando essa importância. Olha, se a gente fizer o exercício, eu estou tentando fazer, até não está longe, mas você vai começar a identificar mesmo, vai se acalmar só no contato com a natureza. Não é ficar olhando para o defeito, senão a gente está voltando como se eu fosse coordenador, como se tivesse vários deuses, inclusive eu. Moisés já fala isso desde lá. Vamos botar esse videozinho aqui do Moisés, para a gente ter uma... Olha como a gente está agora privilegiado, né? Nós podemos, porque nenhum de nós aqui teve encarnado lá no tempo de Moisés, né? Alguém negou Deus alguma vez aqui? Negou, Carlos? Itamar? Que lembre não, né?
Que eu me lembre, não, né? A gente está aqui hoje para ensinar. O que vos fala também. Se eu estou aqui falando, imagina o que eu devo ter falado. Que a gente pensa que eu joguei pedra na cruz, eu tinha que estar lá andando naquela cidadezinha de Jerusalém. Não, podia estar em cidades próximas, no plano espiritual, podia estar fazendo, trabalhando contra. Ah, mas eu não estava lá. Mas aí eu cheguei no planeta Terra, fui criado depois, eu não vi essa confusão, não. Sou um espírito mais jovem. Aí cheguei na Terra, participei lá de alguma revolução, de alguma reforma, em que combati a ideia de Deus, que neguei Jesus. Né? Fala, Luciano. Hoje eu correndo na ciclovia, uma conhecida... Peraí, Luciana, deixa eu te dar aqui o fone. Para ver que o Marquinho fica aqui, ele não quer que eu ande, não quer que eu pergunte. Você não conhece o Marquinho não, né? Então, hoje eu correndo na ciclovia, uma conhecida me parou, aí a gente conversando, tá lá, nossa, eu não sei como é que você está aguentando esse calor. Falei, vamos aproveitar o calor, né? Porque o frio está vindo aí. Ah, mas como é que você sabe que você vai vir frio? Eu falei, é só você observar a natureza. Ela, como assim? Aí eu olhei para o chão, falei, está vendo essa formiga aí? Ela já está trabalhando porque ela está avisando que o frio está chegando. E ela vai alimentar, juntar no ninho dela a comida, para que no frio ela não precise sair ou vir falecer, né? Morrer. Fica com o microfone aí. Mas você está fazendo isso por quê? Você está caminhando, olhando, observando, para você se preparar para o frio ou porque tu reconhece? Eu sempre reconheci Deus. Isso aí, isso é um exemplo para a gente ver aqui. Vamos ver lá, vamos ver esse videozinho do Moisés, recortado da novela, tá, gente? Uma novela de um filme. Se não tiver como a gente queria, é só para a gente ter a dimensão de que a gente já, olha, a gente já teve lá. Uma notícia, tá, Carlos Itamar? A gente já teve lá. Quem está aqui no Espiritismo, assim, se interessando pela doutrina espírita, já denegou o Cristo. É uma má notícia. Tem alguém, Adilane, que não denegou Cristo? Os Espíritos dizem, tem alguém que está aqui no Espiritismo que sempre foi a favor do Cristo? Tem não. Tem não. Se está todo mundo aqui, todo mundo foi contra. Pode ter sido mais ou menos. Mônica foi contra alguma vez? Não, né? Que me lembre, não, né? Mas, vamos ver lá que a gente podia estar lá e desobedeceu só a Moisés. Vamos lá ver. Eita, não funcionou. Espera aí, aqui. Ah, tem que vir. Dá licença. Saí da câmera, hein, Marquinhos? Não briga comigo, não. Acha divertido me fazer subir até aqui? A sarça ardente, ó. Uma sarça em chamas que não se queima. Moisés. Estou aqui. Não se aproxime mais. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar que está pisando é terra santa. Quem é você? Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não tenha medo. Tenho visto a aflição do meu povo no Egito, e o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Sei que estão sofrendo e sendo oprimidos, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e levá-los para uma terra boa e ampla,
terra que mana leite e mel. Chegou a hora de voltar, Moisés. Eu te enviarei ao faraó para tirar o meu povo do Egito. E quem sou eu para ir até o faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Eu serei contigo. E a prova de que foi enviado por mim será esta: depois que tiver tirado o meu povo do Egito, vocês me prestarão culto neste monte. Mas, Senhor, quando eu disser que o Deus de seus pais me enviou e perguntarem o seu nome, o que eu direi? Eu sou o que sou. Deve dizer a eles: eu sou, me enviou a vocês. Esse é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Agora, vá, reúna os líderes de Israel e diga a eles: o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: vi o que estão fazendo com meus filhos, e eu os tirarei da escravidão e os levarei para a terra prometida. Se não quiserem me ouvir, eles ouvirão. Você irá até o faraó e lhe dirá que o Deus dos hebreus veio ao seu encontro e pedirá sua permissão para ir ao deserto prestar sacrifícios a mim. Eu sei, porém, que o rei não os deixará ir se não for obrigado. Então eu estenderei minha mão e ferirei a terra do Egito com o meu poder. Depois que conhecerem minha força, as maravilhas de que sou capaz, os deixarão partir. E não sairão de mãos vazias. Os egípcios se despojarão de seus bens e os darão aos hebreus. Senhor, eles não vão acreditar que Deus apareceu para mim. O que é isso em sua mão? Meu cajado. Jogue-o ao chão. Pegue-a pela cauda. Vamos, pegue. Agora ponha sua mão no peito, por debaixo de sua veste, e retire-a novamente. Faça isso mais uma vez. Se eles não acreditarem em você, nem se convencerem com o primeiro sinal, talvez creiam na evidência do segundo. Se ainda assim duvidarem, derrame um pouco da água do Nilo em terra seca, e ela se transformará em sangue. Ah, Senhor, eu não saberia o que dizer e nem como dizer. Tentei apartar uma vez 2 hebreus brigando. Nem me ouviram. Quem você acha que fez a boca do homem?
Não sou eu o Senhor? Vai, faça como ordenei. Serei com a tua boca e te ensinarei o que há de dizer. Senhor, por favor, envie quem tiver que enviar, menos a mim. Você não tem um irmão chamado Arão, o levita? Arão? Ele tem jeito com as palavras e vive entre os filhos de Israel. Arão te ajudará. Mas, Senhor, assim que voltar para o Egito, serei morto. Aquele que desejava a sua morte já não vive mais. Arão atravessará o deserto e virá ao teu encontro. Ele ficará feliz em vê-lo. Eu te direi as palavras, você as dirá a teu irmão, e ele falará ao povo. Estarei com os dois o tempo todo. Está bem. Farei como o Senhor ordenou. Mais uma coisa, saiba que apesar de todo o poder que demonstrei através de você, o coração do faraó continuará endurecido e não deixará o povo ir. Então repetirá minhas palavras a ele. Assim me disse o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Se recusar a libertar meu povo, eu matarei o teu primogênito. Agora pegue teu cajado, precisará dele para fazer os sinais. Vá e cumpra a vontade de seu Deus. Que Deus mau, hein? Duro, o Deus de Moisés, né? Acreditam nisso? Eu vou ter esse vídeo até mais longo para a gente fazer o contraste depois com a próxima ideia de Deus, que é a de Jesus. Mas veja, tem muitas características aqui. Deserto, sofrimento, a insegurança de Moisés, né? Você vê essa passagem é uma passagem do Antigo Testamento. Ah, mas o Antigo Testamento a gente não deve estudar, não. Tudo bem. Já tem o Novo, já tem o Espiritismo. Mas Jesus falou, não vim destruir a lei dos profetas. Kardec reafirma tudo isso, no Livro dos Espíritos, no início. Ah, mas tinha a sarça ardente, o cajado virou cobra. Pode ser alegórico, mas foi tudo confirmado. Tem uma coisa que eu descobri agora estudando para o encontro, que é para mim assim, cada vez que você vai estudando, vai encontrando historicidade para o negócio. Oi? Olha só. Tu vê que a passagem ali vai fortalecer a fé de Moisés. Moisés, né, lembra que ele foi resgatado do rio Nilo, foi criado com os faraós, né? Qual foi o faraó que cuidou de Moisés? Akhenaton. Tem vários. Dos egípcios, quem é espírita vai entender mais, daqueles que vieram de Capela, Akhenaton era o único que era monoteísta. Coincidência, né? Monoteísta, acreditava no Deus único. Os egípcios tinham dificuldade com essa questão do Deus, de adorar mais de um Deus. Então Moisés é criado, estudou na corte faraônica, né, do Akhenaton. Aí ele vem aqui, tem que libertar o povo judeu dos faraós. Olha que missão. A linguagem tinha que ser essa mesmo. Hoje em dia não precisa fazer essa linguagem aqui, mas em alguns momentos, que o nosso presidente não nos ouça aqui, mas em alguns momentos, a gente não faz um filho nosso, que a gente está cuidando. A gente não tem, quem está com filho aqui, com criança, a gente não tem que ser duro. A linguagem apropriada ao tempo e ao receptor. Tu acredita mesmo na história de Moisés? De Deus que era único, que isso aconteceu de alguma forma ou de outra, ou não? Duvida? Tem certeza? Tem mesmo?
Você é Keitiane, né? Não. Não, você... Não, depois que eu vou lembrar. Vou lembrar o nome daqui a pouco. Eu sei que... O Andrew, tá dormindo? Apareceu na live, tu dormindo aí. Vou te perguntar, tu acredita em Deus? Nesse Deus, isso aconteceu lá com Moisés mesmo? Isso aconteceu lá com Moisés? Não sabe, né? Por isso que está aí com dúvida até hoje. A gente tem que ter, se aconteceu assim, um pouquinho diferente, se teve, mas que teve Moisés, que teve 10 mandamentos. Isso está escrito, os Espíritos confirmam. Eles não desmentem. Fala, Marquinhos. Por fora? Então, essa ideia lá transmitida. O que mais que teve aqui de complicado? Fala. Essa é a Elza que está falando, tá, gente? Deus apareceu para Moisés para fortalecer a fé dele. Você que vai me dizer. Por que ele apareceu para Moisés? De alguma forma ele recebeu como hoje você... Olha só, vamos fazer equivalência. É como hoje os Espíritos te dando uma orientação. É como lá atrás, na época de Jesus, Jesus passando os exemplos que ele passou. É apropriado à época. Agora que desde lá tem essa insubmissão a Deus, tem. Olha como Moisés foi ele. Olha, tu vai no faraó para liberar o teu povo. E o faraó não vai aceitar. Não aceita. Aí tem a tal da praga, que é a Páscoa, né? Que vai terminar na Páscoa. E aí, vocês acreditem se quiser, muitos quando saíram do Egito, dos hebreus, Moisés chamou, não quero ir não. Porque os judeus, os hebreus eram escravos dos egípcios, mas eles não eram usados na construção de pirâmides. Eles eram usados em tarefas mais, olha, vou usar a expressão domésticas, vou usar a expressão mais leves. Então era melhor ficar ali, escravo e parado, do que seguir. Quem é esse Moisés? Para ele, pelo deserto? É parecido com a nossa vida hoje? Encontrei um lugar de conforto. Vou lá no SEAP, para quê? Para arrumar confusão em casa? Vou lá no SEAP, para quê? Para ficar ouvindo lá, tudo que eu faço não está bom. Não está. Se estivesse bom, tu não estava encarnado aqui. Ué. Nem quando morrer vou descansar. Não, isso é o pior de tudo. O Newton lembrou aqui de ontem, que o Paulo Lagar no final ontem, quem estava aqui ouviu, mas ele contou no finalzinho aqui quando uma das coisas que ele pede até perdão a Deus, mas quando ele ouve que alguém desencarna. O Marquinhos, vocês conhecem o Marquinhos, não está aparecendo não, mas ele está aqui no ponto. Aí ele está falando que essa transmissão de ontem já está disponível no podcast. Por enquanto. Está vendo? Está atrasado. Está vendo? Então, voltando aqui. Então é parecido com hoje. Aí o Paulo Lagar estava falando ontem que ele ouve, mas a pessoa estava doente e desencarnou. E aí as pessoas fazem prece e tal, e no final fala assim, mas estava sofrendo muito, descansou. Aí ele fala que ele tem essa dificuldade de não sorrir. Porque é o contrário, vai desencarnar, vai trabalhar mais. Tem pessoas ainda que falam, é bom ter também nossa vida, porque vai acabar. Isso. Ó, você tocou num outro ponto que a gente vai abordar amanhã, que são os arrastamentos para a vida material, nada imoral. Vamos falar hoje também, mas menos. Ficou alguma questão, alguma dúvida da questão do Deus de Moisés, que essa ideia de Deus está desde lá, e foi dessa maneira, com cajados transformando em cobra, com sarça ardente, ou seja, com coisas bem brutas, com escravidão, libertação do povo egípcio. Fala, Raquel. Acredita? Muito bem. Fala, Carlos.
Era escravo. Era escravo. Era doméstico, mas era escravo. Então ele acabou, né? Houve uma mesclagem que foi o conhecimento que ele teve por quando viveu com o Faraó, né? Que é o conhecimento da... Mas deixa eu te interromper para te perguntar uma coisa. Você acredita nisso que isso aconteceu? Piamente. Dona Maria de Fátima, Deus existe desde aquele tempo? Dona Ana, está escondida aqui, dona Ana? Não acredita, com certeza? Sandra está escondida. Acredita ou não, Sandra? Tu rezou hoje? Então tá bom. Tá bom. Fala, como é teu nome? Fábio. Fala, Fábio. Os fenômenos mediúnicos existem desde sempre, e ali poderia ser um fenômeno de efeito físico, e Moisés o condutor, acredito. O importante é a gente ter a crença em Deus. Comparando aquilo que Moisés viu ali, que desperta a fé dele, quantos de nós estamos no Espiritismo por causa de fenômenos físicos? Nossa, fui lá, estava com uma dor de cabeça, passou. Não, caramba, eu vou lá no centro, a Mônica fica na bancada às vezes aqui, o Roberto também já ficou, a gente chega aqui para fazer o trabalho na bancada, parece um santinho aqui na bancada, né? Ai, meus irmãos. Então você vai vendo que tem um fenômeno que não é tão bruto como era na época de Moisés, mas ele também é. Somos atraídos. Vamos ver se a gente fica dessa vez. Não é? Mais uma pergunta, Elza? Então vai lá. A perguntadora mesmo. Então, na verdade, Deus usou Moisés para resgatar esse povo do dia? Sim, senhora. Sim, senhora. E Jesus? Aí depois veio Kardec. Kardec não, a doutrina espírita, né? Então tem espírito para todo lado mostrando a mensagem. Vamos avançar. Espera aí. Esse aqui já é o 10 mandamentos, é de uma outra aula. Isso aqui, gente, ó, uma coisa que tem aqui na casa que é importante. Lá na evangelização, estão aprendendo a mesma coisa. Vão assistir esse mesmo vídeo que é mais infantil. Dá um trabalhinho de editar, porque ele nem sempre a mensagem ela tem o conteúdo espírita total, a gente corta. Se tiver um anjinho, a gente tira. Anjo com asa. Mas a mesma coisa estão aprendendo lá em cima. Ah, mas a criança não entende. Que espírito és tu que não reconhece que tem um espírito dentro da criança? Dentro da criança. Então está lá a mensagem sendo passada. Daqui a pouco tem as atividades, mas estão vendo esse mesmo vídeo, é a mesma coisa, só que em desenho animado. Oi? Passa. Passa, vamos para eles verem aqui. O 10 mandamentos é do filme, aquela cena, oh, trovão. Vamos ver. Dá tempo, porque nós vamos falar de Jesus e de Kardec ainda. Vamos passar. Só para eles verem um pedacinho, para ver o que os filhos de vocês estão vendo lá em cima. Não é lavar a mãozinha, nem lavar a mãozinha em casa. Não passar integral, não, passar um pouquinho menor, para a gente não perder o tempo demais também. Pode? Então vamos deixar. Ó, disciplina, ó, tá vendo? Disciplina. Quem é que está coordenando na casa? Presidente, vice-presidente. A minha ideia é passar, vocês estão. É porque a gente tem que. Igual Moisés. Igual os Espíritos falam para a gente. Como é para criança, né, Moisés?
sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Quem é você? Eu sou o que sou. Eu não entendo. Eu sou o Deus dos teus ancestrais, Abraão, Isaque e Jacó. Você é filho da minha mãe Joquebede. Você é nosso irmão. O que quer de mim? Certamente vi a opressão do meu povo que está no Egito e ouvi seu clamor. Por isso desci a fim de livrar o povo da escravidão e trazê-lo a uma terra boa, terra que mana leite e mel. Venho agora. Quem irá a Faraó? Serás tu. Eu? Quem sou eu para guiar esse povo? Não vão nem acreditar em mim, não vão nem me ouvir. Ensinarei o que deves dizer. Eu era inimigo deles. Eu era o príncipe do Egito, filho do homem que assassinou seus filhos. Não, escolheu o mensageiro errado. Como posso sequer falar com eles? Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora. Moisés, eu serei contigo quando fores ao rei do Egito. Eu sei, porém, que Faraó não te escutará. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios. Toma, pois, o cajado na mão, Moisés, com o qual hás de fazer os sinais. Eu serei contigo, Moisés. Moisés. Pronto, aí corta que daí vai continuar a história. Então estão vendo isso lá em cima. Aí nós vamos agora, vimos bem o Moisés, né? O cajado. O cajado também tem um simbolismo grande, da ovelha, cajado. Mas vamos deixar isso para frente, vamos para o Cristo, para ver se a gente dá um choque que o Moisés veio trazer, levou lá, atravessou o Egito, os hebreus. A missão dele foi cumprida. A missão dele foi cumprida. Quem seguiu e quem não seguiu, cada um responde por si mesmo. 1500 anos, vamos dar um salto, vamos pular todos os profetas, porque Kardec pulou. O pedagogo espírita é o Kardec. Ele pulou, veio para o Cristo. E aí começa assim, ó. Jesus não veio destruir a lei. Eu vou lendo ali, para a gente ir mudando, poder fazer uma comparação de como em 1500 anos vem uma outra mensagem, uma outra revelação. Jesus não veio destruir a lei de Deus, ele veio cumpri-la. Isso aqui na leitura do Evangelho, quem tiver em casa, é do Evangelho segundo o Espiritismo,
no capítulo 1, item 3. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus. Que lei? Que lei é essa? Os 10 mandamentos de Deus. O princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. E a gente não sabe os 10 mandamentos de cor, não. Eu não vou perguntar, que eu acho que nem eu falo os 10. Daqui que já estudei, já decorei. Né? A gente deveria ter isso na cabeça. Assim, não precisa saber na ordem, né? Mas a gente tem dúvida. Quantas vezes a gente pergunta, o que é adulterar? Não adultereis. Ah, não sei, adultério a gente só pensa na traição. Mas tem a adulteração, é um conceito geral, né? Então vamos de novo, ó. Eis porque se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, seja no conteúdo, seja na forma. Combateu incessantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. E não podia fazer com que essas leis passassem por uma reforma mais radical do que quando as reduziu a essas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando: eis aí toda a lei e os profetas. Deixa eu ver se continua aqui. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que se cumpra perfeitamente até o último iota. Vamos lá. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e consequências. Porquanto de que serviria ter estabelecido essa lei, se ela tivesse que ficar com o privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo. Sendo todos os homens filhos de Deus, eles são, sem nenhuma diferença, merecedores da mesma consideração. Luciana, ficou mais fácil, né? Não. É só ouvir o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, primeira parte, vem as bem-aventuranças, né? Ele falando lá, depois vem um negócio que é o eu, porém, vos digo. Quem lembra aí? Dona Sandra, lembra? 10 mandamentos. Vamos pegar um exemplo. Você vai estar lembrando, né? Lembra não? Elaine desviou até o olho, não lembrou não, né? Ficou mais fácil, Malu? Tá tudo bem, Malu? Ó, então, 10 mandamentos lá com Moisés. Não matarás. Ouviste o que foi dito, Jesus falando lá no Sermão da Montanha. Não matarás. Aí a Janice falou, está beleza, não vou matar não. Aí Jesus continua. Eu, porém, vos digo, reconciliar com teu próximo e perdoar. Eu não vou lembrar de cabeça que não está no script. Mas tem lá, eu, porém, vos digo. Você tem que, não só não matar. O Marquinho me fez mal, eu não resta. Com Moisés era, não matarás o Marquinho. Agora não, agora eu tenho que perdoar e me reconciliar com ele. Porque a gente não sabe. Ficou mais fácil, Luciana? Ficou mais difícil. Essa é a boa notícia e a má notícia ao mesmo tempo. A lei de Jesus, ele fala, vai ser cumprida até o último iota. Ele traz só amor. Isso ele traz mesmo. Todos os, entre aspas, pecadores, os que erram, ele cuida de todos eles. De Judas, de Pedro, da mulher adúltera, de todos eles. Olha, os fariseus, com todas, Jesus tratava. Quando é que está lá? Os fariseus vieram falar com Jesus e ele falou, não, agora não. Não tem isso no Evangelho. Ele atendia, ouvia lá os absurdos. Foi morto, condenado por eles. Denunciado por ele, né? Né, Malu? Você está concordando ou está discordando? Tem certeza? Malu está lá no Evangelho sempre, terça-feira. O estudo ajuda. Né? Então, voltando lá, ó. Confirmou a lei de Moisés, só que Jesus veio ensinar pela prática que precisa ter amor. Que é uma coisa que a gente aqui, vou falar, porque eu tenho dificuldade. Aqui na casa, foi instituído pela direção, a gente na prece sempre fazer uma referência ao amor.
não é fácil. Até para sair da boca não é fácil. É fácil na minha casa, meu filho, minha mulher, minha esposa, minha mãe, né? Aqui. Por que eu tenho que falar que aqui? Uma casa de amor. Para treinar, gente. Para treinar. Igualzinho com Moisés. Vamos, Adilane, vamos atravessar o deserto. Moisés pegou, não vai não, está aqui o cajado. O cajado tem essa função tripla, né? As ovelhas, qual o animal mais indefeso da face da terra? A ovelha. A ovelha não tem nem garra. Nem por Deus não consegue ver a boquinha da ovelha? Consegue. As figuras é essa. E o cajado, ele é para direcionar, se precisar dar uma pancada para direcionar, vai dar. Na ponta do cajado, ele tem um ganchinho, os cajados antigos, não sei se hoje ainda usa, mas né, tinha uma pontinha, um ganchinho. A Janice, que fugia muito, caiu lá no vale. Ele pegava, espetava pela lã, que a ovelha dá centímetros de lã, né? Pegava e tirava lá de onde ela caía. Mas também tinha essa mesma lança, se virasse ao contrário, era um espeto para proteger as ovelhas dos lobos na trajetória. Porque o pastor, toda vez, ele pegava as ovelhas do aprisco de manhã e passava. Por isso que ele tem essa história, né? Jesus perdeu 99 ovelhas, tinha 100 ovelhas, ele sabia que perdeu uma e sabia o nome dela, né? Nosso nome. Que ele levava para o oásis, essa terra de Israel ali, aquela região, ela tem desertos. Tirava do aprisco, levava para beber água e voltava de noite, todo dia. Então tinha que fazer contagem toda hora. Não, meu Deus. Então, Jesus com amor. Vamos ver agora todo o cumprimento da lei. O que mais que Jesus trouxe também? Porque Jesus trouxe esse amor para a questão da lei de Deus, da ideia de Deus. Mas ele trouxe o conceito de que Deus é Pai. Moisés não passou isso, né? Criador, me segue porque eu estou mandando. É assim. Propriedade da época. Mas aí veio, na ideia de Jesus, na época de Jesus, Deus é Pai. Por quê? Jesus falava. Como é que a gente teve essa ideia só com Jesus? Eu não sei. Manu, pensa aí. Que passagens teve lá que Jesus falava? Jesus de vez em quando falava. Eu e o Pai. Até a confusão vem um pouco daí, né? Eu e o Pai somos um. Fabiane, tudo bem? Vieram todos, hein? Vai ganhar uma estrelinha. Os meninos todos vieram aí, né? E a chorona está aí. Está chorando já? Não? Não? Então, Jesus fazia essa referência de Pai. Já tinha lá formado uma ideia de família do povo hebreu, né? Já estava mais estruturado. Eles não eram mais nômades vagando pelo deserto. Já tinha acontecido lá a unificação das línguas pelos gregos, Sócrates, Platão, precursores, o idioma grego. Já tinha uma comunicação. Já tinha lá o Estado romano, que botou água nas cidades, estradas. Mas não tinha estrada, era de terra, você não vê o samaritano, caiu lá, se machucou, os bandidos esperam. Mas já tinha um caminho. Se a cidade quisesse proteção de Roma, ela se submetia às leis politeístas de Roma, mas tinha proteção. Tudo coincidência para Jesus vir. Aí Jesus vem com esse conceito e começa a falar de Pai. Peraí, se o teu pai, que é imperfeito, não te dá uma pedra para tu comer, imagina Deus, que é teu Pai celestial. Conceito de Pai. Conhecimento, Jesus fala. Várias passagens. Quem pode me dar uma ideia de uma passagem que Jesus fala de conhecimento? Isso aí. Fala isso, João, né? Tem ele fala o tempo todo disso, para a gente procurar a verdade, né? A questão do dar a outra face, é não vingar, não revidar, mas é também buscar a verdade da história, que é para a nossa vida aqui, né?
transformar as situações buscando Deus. Quando ele fala do reino dos céus, está falando de conhecimento. Quando ele fala do sermão do monte, ele está ensinando. Conhecimento. As parábolas, cada um apropriado. Sermão do monte, primeira coisa. Primeiro evento de Jesus. Ele sai, vai pegando os apóstolos. Coincidência, ele vai lá, vem pescador. Vem Pedro, vem Tiago. A gente vai, né? Primeiro chamado, né? Até hoje a gente não vai, gente. Quantas vezes vem aqui no atendimento fraterno, poxa, eu estou precisando trabalhar na doutrina, eu sou médium. E aí, tem o primeiro chamamento, tem o segundo, tem o terceiro, e eu não vou. Conhecimento. E o amor, que ele exerceu, né? Tanto que ele... perdão. Onde é que tu está indo, Andrew? Então vai. Vamos lá. Passagem de João. Assim como o Pai, esse é o Evangelho de João, capítulo 10. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Esse é o Evangelho de João, Jesus falando. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, de outras searas. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Então vem a ideia de pai. Está com alguma dúvida? Não? Está com medo? Está com medo de Deus? Por que tu não tem medo de Deus? Pode falar, Laísa. Pega a ideia, você é crítica nas aulas, pode falar. Não, você não tem que ter medo, né? Tudo que é novo nos dá medo. Jesus mesmo. Gente, olha para trás assim, como é que a gente não acolheu Jesus? Nosso pensamento. Tudo bem, Malu? Então tá bom. Por que a gente não acolheu Jesus, né? Moisés eu ainda entendo, ainda consigo entender. Por que, Fabiane? Jesus veio com amor te dar a lição e você não seguiu. Falta da ideia de Deus ainda, sabia? Olha, fala, Mônica. Pode. No Livro dos Espíritos, a pergunta 1 é: que é Deus? Deus é. No meu livro eu botei: Deus é tudo. Para as minhas crianças na evangelização, eu ensino que Deus é tudo. Os espíritos falam para a gente não tem sentido. Falta sentido. Falta o sentido, né, para compreender Deus. E aí, quando a gente põe Deus é Pai, Deus é conhecimento, amor, a gente sempre vai colocar Deus com a figura humana. É muito difícil para a gente não fazer isso. Isso. E aí, esse eu acho é o grande problema da nossa falta de entendimento de Deus. Porque ou você não fica pensando muito e entende, é Deus, é tudo e acabou. Não fica se fazendo essa pergunta, ou você vai continuar transformando ele numa figura humana. Isso aí. Porque a minha criança, no sábado, quando nós passamos o desenho para ela, ela falou assim: tia, Deus fala? E como é que eu vou falar para uma criança dessas? Ela está vendo um filminho, um desenho animado, em que ela ouve Deus falando. Quando você procura na internet alguma coisa que fala sobre Deus, tem sempre Deus segurando a terra, é a mão de Deus, é a voz de Deus. Então fica muito difícil, né? Isso. Está chegando, ó. Veio Chega Moisés, lá. É veio muito Jesus difícil. e vai vir Kardec ainda. Calma que vai chegar o Kardec, com os espíritos. Vai chegar. Tem sempre assim, ó. Até Jesus fala, Deus é Pai. Então, Isso. quando ele fala que é Pai, ele quase... Fazer uma colocação aqui.
quando você colocou aí, Deus é, no início começou, eu sou, tudo, Deus é indefinido. Quando Jesus dá uma definição para Deus, ele está restringindo Deus. Mas é para aquele homem daquela época ter uma noção do Criador. Isso aí. Então, Deus não é definido. Quando você chega em Kardec, vou usar as palavras do altivo, Kardec faz uma pergunta inteligente, que ele não sabe o que é Deus. Senão ele perguntaria quem é Deus. Como muda? A gente É vai um ver degrau. daqui a pouco ali. É? Ele já pergunta quê? Aí uma resposta inteligente para uma pergunta inteligente. Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Inteligência, mas continua sendo uma definição. Mais para frente, nós vamos melhor compreendendo. É um crescimento, porque, como você colocou na questão do Livro dos Espíritos, nos falta um sentido. Que sentido é esse? Nós temos os 5 sentidos, falta um. Cremos que seja o amor. Jesus sabia amar, então Jesus compreendia Deus. Nós ainda não compreendemos nem o amor que o Cristo nos ensinou. Nós não praticamos, então a gente não compreende ainda. Para uns segurar a mão de Deus ainda é válido, para nós não é mais. Isso aí. Agora, assim, é de acordo com a sequência. Olha, às vezes a gente salta. Grau de entendimento, de compreensão, maturidade espiritual. Assim como uma criança não tem maturidade quando está ainda aprendendo as 4 operações de fazer uma operação algébrica, ela vai ter que desenvolver mais. Nós também não temos condições ainda de compreender esse Deus. A gente sabe que ele existe. E a gente sabe o que tem que fazer para alcançar a Deus, que é amar o próximo. Amar um ao outro como ele nos amou, como Cristo nos amou, porque ele deu o exemplo do amor. Agora, essa compreensão a gente não vai ter ainda. Quando uma criança, Deus fala através do universo. Deus fala através da beleza que nos cerca. Deus fala através da criança que sorri. Vocês pegou o ponto. Quando Jesus traz isso, Deus fala da beleza de uma flor, da poesia, enfim. Ele sempre fala, mas não com essa linguagem articulada. Isso. Chamar a criança, mas Deus é uma figura humanizada, ele está começando a entender. Ele está começando a entender. Aí, por isso que a gente tem que. Aí vamos fazer um parênteses aqui. Por isso que a gente tem que estar sempre estudando. Sempre. Quando é que tem? A gente vai estudar até quando, Nilton? O Nilton fala aqui, até só quando? A gente vai estudar até Espírito Puro. Aí. Porque a gente pensa assim, vou terminar o curso do Livro dos Espíritos em dezembro, aí vou para outra turma. Cabeça. Tem um diploma. Fala, dona Sandra. Isso é adequar a linguagem. Aí você vai dizer para ela, não é Deus, que depois você vai dizer, quando ela vai crescendo, vai falando. Eu não posso não ensinar. Olha, eu tenho. Isso. Mas então, ela vai ter a ideia, ela tem que ter a ideia, porque a gente não tem. Gente, a gente acordar de manhã e não fazer prece, nossos filhos não fazerem prece nem de manhã nem de noite, às vezes não faz prece nem numa situação de perigo. Cadê a ideia de Deus? Se a ideia de Deus vamos começar como? É por medo? A tua filha não obedece a tua neta, a Loise Flor. Ela é bagunceira também, né? Mas ela é muito boazinha. Quando você estava passando o estudo de ontem, o cientista, que quando chegou no final, ele estava chegando nos pastores. Tem que ter alguma coisa. Tem que ter alguma coisa. Tem que ter um criador. Aí quando você vê que o cientista está falando desse criador, a causa primeira de tudo. Tem que ter ali esse Criador. Jesus, fizeram de Jesus um Deus antropomórfico, que é um Deus em forma de homem. Aí a igreja romana modificou ali o cristianismo, trazendo o catolicismo. Aí fez a figura de Deus. E os artistas lá, aqueles pintores, começaram a pintar a imagem de Deus, aquele Deus barbudo, aquele Deus forte, com a ideia do homem. E isso é difícil para a gente até hoje, porque a gente vem sendo educado ao longo dos milênios com essa ideia de Deus antropomórfico.
Isso aí. Agora, com a doutrina espírita, nós estamos começando a nos libertar. E quantos ainda espíritas gostam daquelas orações ainda da igreja? Gosta ainda daquelas canções? É o atavismo religioso. E isso tem, olha só o raciocínio. Alguns de nós, espíritos imortais, seguiram Moisés, acreditaram no Deus, já foram embora. Outros tiveram que vir, reencarnar, não acreditaram. Acreditou, veio. Jesus antropomórfico. Deus, Pai antropomórfico. E alguns de nós estamos aqui, viemos desde Capela. Ainda não saímos daqui. Ainda não vamos sair. Ainda que é guerra, ainda que é confusão. Porque a gente já sabe um monte de coisa do fenômeno mediúnico, sabe um monte de coisa sobre reencarnação, mas não ama o próximo. Então tem que voltar aqui, na tia Cotinha de novo. Olha, Deus é como se fosse um pai, cuida de você. Ah, se Deus é pai, então a Luciana, a dona Benedita, tudo irmão. Olha, aí, entendeu isso? Então vamos mais um passo. Olha bem, não é Deus, não é pai fisiológico, é o Criador, nós somos espíritos imortais, aí vai aplicando Kardec. Tem muito atraso, a gente perdeu muito tempo, muitos de nós. Jesus falou tanto de amor, e esse é o ponto que a gente precisa chegar ainda aqui na Terra, porque todas as suas passagens são de amor. E a gente, estudando a doutrina espírita, a gente vai descobrindo que é uma passagem que é puro amor, que é para a gente aplicar. Quando aquele homem que deve vai ao reino dos céus é semelhante a um devedor que devia 100 talentos. 100 talentos. Né? Aí ele chega lá, ele devia 100 talentos. 100 moedas lá, né? 100 denários. 100 denários. Né? 100 denários. 100 denários. Porque era um pouquinho. 100 denários, devia. O Senhor perdoou. Quando ele sai dali, tinha um outro que devia a ele apenas 1 talento. E ele não perdoou. 10 mil talentos, você está certo. Ele não perdoou. Ele teve um perdão de uma dívida alta, mas ele não perdoou a dívida pequena do irmão dele. Aí ele voltou lá ao Senhor da vida, levaram ele para lá, enfim. Mas a gente costuma ver essa passagem somente com dinheiro. Mas não é para tudo na vida. Tudo. É você compreender o outro que sabe menos, que o outro está ainda num estado de ignorância e que você tem que compreender, que você tem que perdoar, você tem que entender. E a maioria de nós, estamos falando de nós espíritas, falamos disso, mas não conseguimos ainda aplicar. Então é uma luta muito grande interior nossa, porque você não consegue ainda aplicar esse amor que Jesus exemplificou. E é o caminho para a gente conhecer Deus. O caminho é o amor. Tem uma asa de conhecimento, já andamos muito, essa aqui está faltando ainda, né? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alguém falou aí atrás, né? Uma outra tradução, eu mostro o caminho, a verdade e a vida. O caminho é o amor. O caminho é o amor. Uma vez, né? O caminho é o amor, a verdade, tu lembra disso? O trabalho e a vida espiritual, a vida espiritual. Imortal, é só trabalhar. Caminho, o amor, a verdade, o trabalho e a vida é a vida espiritual. Isso aí, já estamos no espiritismo, avançando um pouquinho. Mas é bem isso, viu, Mônica? Essa figura, essa humanização realmente passou quando Jesus esteve aqui. Para estimular, plantar uma semente, como parábola do semeador, jogou uma semente. Alguns entenderam como tem que ser, pai criador. Outros entenderam como pai, vou obedecer que eu tenho medo. Um outro entendeu que eu vou começar a amar meu irmão. E assim vai. Avançamos. Não é mais Moisés com cajado. Jesus tinha cajado? Não tinha. Vamos lá. Deus é amor. Também de João, mas é a carta de João. João, o apóstolo, né? Aquele que não ama, não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Olha, se pegar isso aqui, essa carta de João, aqui é o capítulo 4 e tem 8, mas assim, antes ele fala, por isso que a gente crê, né? Essa é a opinião, tá? É minha opinião. E quem estiver concordando pode falar, quem não concordar. Que o sentido que nos falta para compreender Deus é o amor, que a gente não tem ainda. A gente sabe. Olha, Carlos, você está chegando num ponto. Tem um monte de nós aqui que vamos sair daqui no terceiro dia, não.
Porque o terceiro dia a gente vai terminar, enquanto vai chegar o sucesso. Mas a gente vai, é o objetivo. A gente vai sair daqui, vai chegar ali, o pneu do carro está arriado, é o fim do mundo. Não é. A vida é futura. O amor nos leva a esse caminho. Não tem problema. Que até o amor entre homem e mulher, existe no sentido de que eu a amo porque ela me pertence. É o lado material. O Paulo, o apóstolo Paulo, nas cartas que ele faz na prisão, etc., ele fala várias vezes lá, o amor é o único caminho. E ele sabe tanto disso, e a gente se reconhece em Paulo. Depois não, depois no apostolado ele disse lá no final, não sou eu mais quem vivo, mas sim o Cristo que vive em mim. Então, ele lá no final, mas no início ele disse assim, por que, Senhor, tudo aquilo que eu quero, eu não faço, e aquilo que eu não quero, isto eu faço. A dona Benedita está concordando com o senhor. É a nossa luta. A gente está uma nesse luta processo. individual. Mas a gente precisa desse salto à frente. Precisa. E o Fazer Espiritismo a vai vontade de trazer, Cristo. o Espiritismo, a terceira, não tem notícia de quarta revelação. Se tiver, vai vir. Não tem. Deixa eu dizer uma coisa, um exemplo que eu dei aqui na aula, mas que eu ouvi, até coloquei no grupo nosso lá, que eu achei muito interessante. Eu nunca tinha ouvido aquela passagem do Chico. O Chico foi uma pessoa bondosa que vivenciou, ou procurou vivenciar o amor aqui na Terra. Aí disse que ele estava comprando tomate no supermercado, num sacolão desse aí da vida. E ele colocava um tomate bom e um tomate ruim no saco. Você viu? Vai contando, eu conheço, mas não estou lembrando. Eu não sabia, viu? Ele colocava um tomate bom e um tomate ruim. A pessoa que está contando, ela disse que uma mulher, foi essa mesma mulher que contou para ele. Quem está falando é o Haroldo Dutra Dias. Aí ela perguntou, por que você está botando tomate bom e tomate ruim? Se eu levar só os bons, vai ficar ruim para os outros. Olha, mas não levou só o ruim também. Não levou só o ruim. Mas ele estava mesmo. pensando naqueles que vinham depois para comprar o tomate. Olha que desprendimento, que amor. Isso o Haroldo Dutra Dias contou lá no Congresso, quando fizeram lá no Senado uma homenagem ao Chico, esses dias aí. Eu achei isso muito interessante. A gente já consegue pegar o tomate ruim para deixar o bom para o outro, que vai pegar o outro que eu não sei nem quem é. Mas que é meu irmão. Se a gente consegue pegar o tomate, vamos perguntar no final, hein? É verdade. Vocês estão vendo o que é o amor? Ó, a Janice deu a dica, pega sem óculos. Mas Omar, mas vocês estão vendo o que é o amor? Vamos, peraí, gente. Isso é dele, isso brotava da alma dele, é dele. Isso. É o amor que ele já tem, que ele já possui. É isso mesmo. Já tem dentro dele. O senhor queria falar alguma coisa? Só um pouquinho. Já está contando o encontro todo já. O senhor está falando do grande enigma. Está aqui, ó. Não está aqui que nós esquecemos de trazer. Está à venda na livraria. Para quem não conhecer. É um livro muito... Olha, é um livro reconfortante. Quem lê o grande enigma fica melhor, fica mais feliz nas dificuldades. Isso aí. Muito bom. É um bom ponto. Vamos colocar assim, dos evangelizadores, quando isso aqui é uma sensação de Deus. Né? Como é o nome do senhor? Zé Carlos. Eu esqueci, tá, Zé Carlos? Eu conheço, né? Um dia eu vou guardar todos, mas... Então vamos lá.
O Zé Carlos lembrou aqui que a ideia de Deus se materializa muito, Leon Denis chega muito perto com as citações dele no livro Grande Enigma, que a gente vai abordar ainda hoje e mais tarde também. Então, para a gente preparar para fazer o intervalo, vamos ver aqui, comparar lá aquele Moisés falando com Deus, trovão, cajado, com Jesus trazendo a mensagem dele. O que é lá? O meu não dispara. Enquanto ele está botando ali o vídeo para funcionar, pode falar, só um instantinho. O Grande Enigma foi escrito numa viagem que Leon Denis estava fazendo ali na costa. Ele estava no navio e observando a beleza do entorno, a beleza do céu durante a noite. Imagina naquela época como não era o céu de noite, no mar. E não tinha luz, não tinha poluição. E ele, encantado com aquela beleza do céu, encantado com a beleza do mar, que Leon Denis tinha muita sensibilidade. Então, o que ele escreve sobre o mar, eu jamais imaginaria, só lendo Leon Denis. As ondas que o sol batia, ele diz como colchas cintilantes, né? Quando você arruma uma colcha, não faz uma onda. E assim ele vai descrevendo. Aí ele vê a beleza das montanhas em torno, próximo à costa, e ele escuta a voz do Espírito dizendo a ele, o guia dele, vai, escreve um livro, escreve sobre tudo isso que você está vendo. Está lá no Grande Enigma, na introdução ali. Escreve, eu vou te ajudar. E quando Leon Denis descreve a beleza, ele vê Deus no céu estrelado, Deus no mar, na montanha, na floresta. Então ele vai descrevendo da beleza que ele enxerga, porque o belo vem de Deus. Ele consegue falar de Deus. E não um Deus antropomórfico, não um Deus que tem mão, um Deus que fala. E a nossa educação, ela é tão... Você tem a igreja aí que canta a música e até hoje soa nos nossos ouvidos. Desde pequenininho eu escutava, segura na mão de Deus e vai. Né? Mesmo. Porque é a ideia de Jesus sendo Deus. Aí você associa logo a Jesus. Então Deus é Jesus, eu vou segurar na mão dele, ele vai me levar. E não é isso. Deus não é Jesus. Aí você vê como o pensamento vai avançando. E quantos leem Leon Denis? Quantos apreciam Leon Denis? É quase nada. Quase nada. Mesmo no meio espírita. Na França ele não é conhecido. Ele não é conhecido. E um grande filósofo, um grande escritor. Então, para a gente... Terminou, para a gente só encerrar essa ideia, para a gente sair daqui com a comparação, olha como avançou da ideia de Deus de Moisés para a ideia de Deus de Jesus, um breve apanhado das passagens de Jesus e como ele se refere à vida futura, a Deus, ao amor ao próximo. Espera aí, deixa eu pegar aqui de novo. Espera aí. Vai lá. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eu vos envio para reunir minhas ovelhas. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. E haverá um rebanho, Rabi, e um pastor. minha filha está moribunda. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Filho, perdoados estão os teus pecados. Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus?
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Como nos pode dar este a sua carne a comer? Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida. E o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Pai, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto. Conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Para que precisamos ainda de testemunhas? Que vos parece? É réu de morte. Morte. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Tu és o rei dos judeus? Tu dizes isto de ti mesmo? Ou disseram tu a outros de mim? Vós tendes por costume, esta época do ano, que eu vos solte um prisioneiro. Barrabás? Liberta Barrabás. Muito bem. Vou fazer um intervalinho agora, que na sequência, então, 15 minutinhos são 10h30, 15 para as 11 a gente recomeça. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta? A gente vai estar aqui no intervalo também, tá bom? Tem um lanchinho ali. Pode cortar? Corta? Faz uma pausa, tá bom?